Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando e hoje vai esquentar o clima aqui, hein? Por isso eu vou fazer assim, já vou deixar o telefone liberado, que hoje eu quero a sua participação, viu? 25786000, este número já está liberado para você. Receberemos hoje o Ademir Leite Júnior, médico tricologista. Nós vamos falar sobre as verdades e os mitos sobre queda de cabelo, tá? E teremos hoje nosso primeiro debate voltando para o Tarde Top, né? Que eu fiz muitos e muitos anos aqui, minha vida inteira, na Rede Brasil, na Tarde é Show. Eu fazia debates e agora a gente está voltando com muito orgulho, porque eu gosto de debates. É onde a gente consegue deixar a nossa opinião, né? Sem impor a vontade do outro, porque o tema hoje esquenta, viu, gente? Olha só, um debate sobre a polêmica com os atores e apresentadores Danilo Gentili e o Fábio Porchat. Na cena do filme, né? Como ser o pior aluno da escola, gente. Ó, o Alexandre Bess, que é psicólogo, vai estar com a gente. Ismael Barbosa, advogado. E o Leandro José da Silva, que é um pastor, que é um bispo. Nós vamos hoje um debate sobre essa cena. Será que está tudo tão normal assim? Será que onde começa a arte, onde termina a arte, onde começa a atrapalhar a mente, né, das nossas crianças, o que é apologia, o que não é apologia, tudo isso agora. Por isso que eu convido você no 25786000 a participar. Vem comigo. Boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, Dani. Um abraço aos dois aqui, ao bispo, ao doutor aqui. Gente, eu fiquei meio... Falar como mulher, sou uma mulher moderna, tenho uma filha de 26 anos, tenho uma filha de 12. Eu vou te dizer o que eu sinto. Sou atriz formada, tá? Minha primeira formação é de atriz no Rio de Janeiro. Entendo o trabalho, respeito o trabalho do ator. Mas eu não... Quando eu vi a cena, me deu uma... Eu choquei, fiquei chocada quando eu vi essa cena e eu parei para pensar, analisar o além da cena. O quando é a arte e quando a arte pode... A gente tenta, como artista, levar alegria, informação, né? Poesia, beleza, tudo dentro da arte. Mas e quando começa alguma cena que pode atrapalhar também? É isso que me deu uma preocupação. Por isso que eu convidei vocês hoje, né, produção, para a gente debater sobre essa cena tão polêmica, sobre o filme, né? O que representa isso dentro da cabeça dos adolescentes? É complicado, né? Além das minhas graduações médicas, eu também tenho a graduação de ator. Eu tenho o DRT de modelo de ator, então eu sei o que você falou. Sim. Né? Eu não vivo como ator, eu nunca trabalhei, eu gosto. Sim. Né? Tenho o DRT 43106, até decorei o número. Mas eu acho que a responsabilidade do ator, né? Primeiro é importante a gente separar o papel de ator. Aí não é o ator, aí é o diretor e o autor. Sim, né? exatamente. O ator só está representando. Exatamente. O que o ator faz? O ator atua. Ele não vive aquilo na vida real. Então muitas pessoas não entendem isso. Não vamos confundir, o papel do ator gente. é atuar. Então, nada contra os dois ali protagonistas, pelo amor de Deus. Eu acho que... Agora, cabe também ao autor, né? Ao ator, né? Exatamente. Ao autor e aos atores querer fazer ou não alguma coisa, né? O problema, Nani, é que a gente vive num mundo hoje que a mídia tem uma potência absurda, seja ela televisiva, de internet, escrita, radialística, não importa. Então, o que acontece? Num filme desse, você incita, você faz o quê? Você expõe a criança sexualmente, precocemente sexual, numa ação ali onde ela está vulnerável. Certo, então vamos fazer assim, vamos chamar só uma cena do filme para quem está em casa entender, né? Se você também não assistiu o filme, vamos só entender um pouquinho. Imagina a tela. Calma, meninada boa, que isso? Vocês são amigos, não brigam. Vamos esquecer isso tudo? Deixar isso de lado? A gente esquece o que aconteceu. E em troca, vocês batem uma punheta pro tio. O quê? Nem ferrando. Que isso? Preconceito nessa idade? Gente, é super normal. Vocês têm que abrir a cabeça de vocês. Uma juventude retrógrada? E aí? Você não tá pensando... Eu não. Você me pôs nessa, agora você me tira, Pedro. Eu não te coloquei em nada. Mas horrível, né? Horrível. Tem uma apologia aí, não tem? É verdade. O problema é esse. Tudo que incentiva é uma apologia. Eu assisti o filme 2 vezes. Tudo que incentiva. 2 vezes até o meio, na madrugada, depois foi até o final. Viu o que acontecia no final, o Danilo Gentili, ele tem um monólogo
né, onde ele faz uma alusão à vida dele, à vida de colégio, que era monótona, só que ele premia tudo aquilo. O Porchat, ele foi o assediador, no caso, ele é premiado com a diretoria da escola. E o Carlos Villagrán, parece que era o Kiko é punido porque ele deixou explodir os vasos sanitários da escola. Então, nós encontramos 2 crimes nesse filme, que é a incitação ao crime. A violência. Né? Que a violência, isso vai cair no artigo 251, que é expor a vida ao risco, é quando explode os vasos sanitários. Né? E o 241, ele pegou todo mundo do código do ECA, né? Onde você divulgar, assediar, né? Expor a criança àquela situação constrangedora, configura isso, o assédio, a pedofilia, né? E se fossem maiores, e se houvesse o contato, já seria estupro. Sim. Uma coisa que me chamou bem a atenção também é que não deixa a gente incentiva o adulto a praticar com os adolescentes, se for ver bem direitinho. E ainda é criança, né? Ali, nem adolescente. E incentiva a criança também a cometer isso, ou seja, todo tipo de incentivo é uma apologia. E dizendo que está certo ainda, né? Que é uma geração careta, quadrada. Psiquiatricamente, o que ele está falando você, além de expor a vulnerabilidade dessas crianças, você explorar essa vulnerabilidade, o cara é uma autoridade, você vai dar gatilhos para os pedófilos. Existem 3 tipos apenas de pedófilo: o ativo, o passivo e o intermediador comerciante. O ativo é aquele que faz mesmo, tá? O passivo é aquele que compra material do intermediador e o comerciante. O intermediador comerciante é aquele cara que passa. Essa cena aqui que a gente viu, eu posso te garantir que muitos pedófilos tiraram um print, alguma coisa assim, filmaram para se usarem nas suas excitações. Porque isso tá aparecendo até no cinema, tá no filme. Claro, exatamente. Né? Então, o que acontece? Para os pedófilos, isso é um prato cheio, até para revenda fora do Brasil. Para eles. Mas e aí, onde que entra, gente? A gente é punido por tanta coisa, né? Às vezes nós aqui, eu mesma, viu? Já comentei há alguns anos atrás sobre política aqui, comentando sobre salário. Salário, quando era o salário que o filho do Lula ganhava, comentário dentro de uma informação só, não, ganhava tanto no emprego da... Veio penalidade para cima de mim, que não poderia mencionar, não poderia falar, né? Então eu fico tentando entender, se a gente pronuncia uma coisa sobre a política e não faz, será que isso aí não parece uma apologia, uma coisa que está induzindo, no geral, a um filme para todo mundo ver, para todas as crianças, todas as famílias? Como que fica isso? É incentivo tanto para os pedófilos, como o doutor disse, é um incentivo tanto para os pedófilos, tanto é que nós cuidamos de pessoas. Por exemplo, lá na igreja, nós atendemos muitas pessoas. 80% das mulheres foram vítimas de pedofilia. Ou seja, entrou, o que o senhor disse, vai incentivar mais os homens, os pedófilos, também vai trazer uma mente corrompida a essa geração de adolescentes. Porque muito embora você não presenciou contato de pessoa com pessoa ali, existe um assédio psíquico, né? E é totalmente deletério para a pessoa esse tipo de coisa. O bispo está aqui, conversamos agora há pouco, somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Né? E falando sobre... Eu me lembrei de Paulo, quando ele falava que tudo aquilo que for de boa fama, seja aquilo que ocupe o seu pensamento. Né? E expor a criança esse tipo de narrativa, de assédio... Incentivos, né? Isso acaba incentivando outras coisas nela. Esse filme foi de 2017, estamos em 2022. O que as crianças mudaram em 7 anos... Você vê crianças falando palavrão hoje que eu fico boquiaberto. Mudou em 2 anos, gente, com essa pandemia, depois dessa pandemia. Exatamente. Elas estão com a atitude de pessoas de 20, o acesso às informações são anos. muito grandes. Para o mundo pedófilo, que não é os atores, pelo amor de Deus, muita gente tem que... Olha, a data, presta atenção na data. 12 de outubro, o Dia das Crianças. Dia das Crianças, olha isso. É 12 de outubro. Eu sou muito virginiana para analisar essas coisas. Então, Nani... funcionando esse microfone aqui. Então, quando você fala nos pedófilos... Já vai parando tudo, é assim mesmo, viu? 12 de outubro, dia da estreia ainda. Quando a gente fala em pedófilo, que não é o caso dos atores, pelo amor de Deus, muitas pessoas podem confundir. Não confundam, vamos lá. Não confundam os atores. O ator atua. Exato, ator atua. Também tem essa gradação, então posso falar. Isso é um personagem que ele está fazendo. Exato. Quando você fala em pedofilia, para o pedófilo, independente do que ele é na vida dele adulta, se ele é homo, se ele é bi,
Não importa o que ele seja, tá? Se ele é hétero, no mundo da pedofilia não existe sexualidade, não existe orientação sexual. Ele apenas vai ter uma preferência por meninos ou por meninas. Isso vai de pedófilo para pedófilo, entendeu? Agora, no filme ali, está claro que o cara parece que, como foi com 2 meninos, a preferência desse personagem é uma preferência por meninos. Agora, isso não também significaria que ele não poderia assediar meninas. O correto é ter uma educação sexual em casa, orientando as crianças a denunciar, independente da punição. Ah, vai ser punido com, sei lá, uma palmatória, não existe mais, que bom. Sim, doutor. Suspensão. Inclusive, como eu disse que eu vi o filme todo, na primeira cena do filme já acontece uma situação meio complicada. O rapaz, né, que parece que é o alter ego do Danilo Gentili, ele vai pegar uma caneta no chão, olha para trás e a moça, porque ele era apaixonado, está com a saia olhando no meio da perna dela. Eu falei, eu vi isso? Eu achei estranho aquilo na TV. Eu falei assim, muito embora seja Netflix, né? Tá. Na madrugada assistindo, eu falei, puxa vida, as crianças vão assistir isso aí. Eu acho que acaba incentivando. Até porque leva pro humor, né? Normalizando esse tipo de comportamento. Assim, você pegar e ficar espiando a saia da sua coleguinha. Sim, claro. Eu acho que sexualidade e religião não deviam ser motivos de sátira. E nem figuras religiosas. Não só aqui no Brasil, como em qualquer lugar, né? Então, é muito complicado. Agora, quando você pega uma brincadeira, porque o que acontece? Se você for estudar Freud, você tem um negócio lá que chama xiste psicológico. Por isso que eu amo a saúde mental, porque tudo na saúde mental, que é o que eu estou habilitado a fazer, eu sou um cara religioso, mas eu não misturo fé com religião, porque senão eu não poderia ser da área médica, entendeu? Tudo que a ciência ela tem explicação para tudo. Tudo a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, elas explicam. O que o Freud fala? Quando você está falando uma brincadeira, você na realidade está falando a verdade. Diz que tem um fundo de verdade, toda brincadeira já é uma frase muito das claro, eu não vou antigas. entrar aqui nos conceitos porque vai ficar muito Sim. chato. Eu não vou ficar falando que eu psicologizei. Mas o xiste psicológico, que é uma terminologia da psicanálise freudiana, é um dos meios que você tem de acesso ao inconsciente. Ao lado do sonho, ao lado dos atos falhos. Tá, e ao doutor, lado me das diga uma mentiras. coisa então. Uma adolescente, que a gente não está tendo controle sobre o que os filhos estão assistindo mais também, não. Tá. Vamos lá. A gente tem um filho de 10, 12 anos, a gente não tem um controle quando eles entram no quarto dele. Vamos ver um filme. Tá esse filme aqui. O que pode. A minha pergunta é: vendo um filme desse, o que pode passar na cabeça dessa pré-adolescente, desse Se adolescente? essa criança ela tiver alguma tendência a já exercer a sua sexualidade, esse estímulo é fatal. Ele vai realmente incentivar uma vida sexual precoce dessa criança. Essa é a pior conotação. Então, na realidade, as crianças... Por que a maioridade é 18 anos? Está aqui um doutor do meu lado, mas independente do que a lei fala, a maioridade é aos 18 anos, porque o aparelho sexual das crianças, o nosso, de todas nós aqui, e nós somos crianças um dia, ele só fecha aos 18 anos de idade. E o pedófilo, quando ele tem uma ação pedofílica com alguma criança, seja ela menino ou menina, quando essa pessoa faz 18 anos, tá, ele descarta ela da vida sexual dele. Ele não consegue mais transar velho, com ela. né? Ou ele pode, que é muito comum nos Estados Unidos acontecer, ele pode recrutar essa pessoa para a rede de pedofilia dele. A rede de pedofilia é tão grande no mundo que nem os próprios pedófilos conseguem se reconhecer. Estou fazendo um trabalho extenso sobre isso que eu falei aqui para ele. Eu chamei de coleção Monstros Urbanos, pedofilia, assassino e estupradores. Tá? Cada um com a sua particularidade. Certo. Inclusive, o que a gente percebe hoje é um culto à vilania, né? Sim, O sim. anti-herói hoje é idolatrado. Exato. Né? No caso, o anti-herói é o Porchat, né? O Kiko não era o anti-herói da história. Ele era o Tá, mas e diretor dentro da rígido lei? Eu escola. quero entender dentro da lei o que pode acontecer com um filme desse. Será que pode ser proibido? Será que tem que ser retirado? Foi retirado Hoje. o secretário Sim. da Secretaria Nacional de Comunicação determinou que fosse retirado hoje da Netflix, né? Com pena de multa diária se 50 mil. descumprir 50 mil reais. Isso aconteceu hoje, né? Mas podem, isso sem prejuízo das sanções pode entrar sanção. legais também que podem acontecer. Não, eu acho que o cara... acho que ele tentou fazer uma coisa boa até o Danilo, né? Nós não estamos tem que separar o ator, né? Exato. Eu lembro que nessa época a Joana Fon, ela estava Atriz. passando por problemas, isso mesmo, por problemas, ele ligou para ele, pediu ajuda, e ele convidou ela para fazer o filme, ela está nesse filme. Ô, pastor, dentro da fé, da religião, da família, como é que você consegue orientar as famílias num momento desse, assim, onde está tudo
aberto, está tudo meio Corrompido. liberado, o mundo está muito difícil. Ótima palavra. É a palavra, né? Porque, na verdade, essa geração que nós estamos vivendo, vocês são testemunha disso, é a geração mais corrompida que existe. Por quê? A ciência se multiplicou. Isso é algo profético. No livro de Daniel mesmo fala que nos últimos dias a ciência se multiplicará. E o ser humano ia ser degradante, ia ser reduzido, ou seja, moralmente falando, eles iam regredir muito nos últimos dias. E nós temos visto isso, nós temos visto o cumprimento disso e como nós também estamos lidando com essas pessoas, com pessoas também, atendendo pessoas. Por exemplo, eu estava até falando aqui para o doutor que hoje 89% das pessoas que a gente atende foram vítimas de pedofilia. Por exemplo, eu tenho a pastora que veio comigo aqui, ela foi vítima também. Ela foi vítima de pedofilia. E ou seja, a pedofilia traz uma doença. Que doença é essa? A pior doença que existe. Que não existe nem comprimido. A doença da alma, que é o trauma. Aí já entra o quê? A fé e o trabalho dos doutores, dos profissionais. Tem que haver um trabalho em conjunto. O que ele está falando é o rasgo no aparelho mental que a pessoa tem. Você tem uma fragmentação na sua estrutura do ego, destrói. E quanto mais cedo for essa... Tratado. Sim, quanto mais cedo for tratado, melhor. Mas, psiquiatricamente falando, uma das confirmações das atitudes psicóticas é a pedofilia. Então, a pedofilia, 70% de todas as vítimas de pedofilia no mundo se tornam outros pedófilos. Exatamente. 70%. E principalmente quem é vítima, que eu tenho acompanhado muito, geralmente não consegue não consegue agregar no meio da população. Nossa, o trabalho é extenso. É um trabalho muito extenso. difícil para trazer aquela pessoa à vida novamente. Então, exige um trabalho espiritual. Sim. Porque, na verdade, isso não é de A criança hoje. tem que brincar com um carrinho, Sabe com boneca. uma coisa não que eu com- reparei? Antigamente, quando passava qualquer filme, vocês são testemunha, menores de 18 anos não podem assistir. Mas hoje estão fazendo Da isso nossa para a prova das internet vê crianças. tudo. Elas estão dentro já. Então, porque é o acesso à informação. Exatamente. É o que a Nani falou. Não, Você acesso a não tudo. pode... Se você entrar Controla. num quarto do adolescente de Exatamente. 12, 13 anos, ela fecha a porta. Exatamente. Ou seja, antigamente eles tentavam até fechar a porta de uma certa maneira, mas abrindo. Sim. Mas hoje já está algo A escancarado. criação era diferente, né? Hoje- Os tempos eram exatamente. outros, né? A gente... E a gente está falando aqui em dois Devido às atores dificuldades. fenomenais. Acho que tem uma capacidade cômica absurda. Poderiam fazer outras coisas, né? Mais relevantes. Eu acho também, mas eu não sei também se essa coisa entra na parte do apelo também, de tudo, de achar que vai chocar, Porque o achar uma ator, ele atenção. tem- Eu acho que Você diz tem- apelo midiático? Sim, de tentar... Eu acho que digamos, a mídia, né? O cinema, ele vive disso, ele vive do escândalo, né? Porque se fosse mostrar uma situação corriqueira normal, ia ficar naquilo mesmo. Esse filme do Gentili, na verdade, ele buscou chupar um pouquinho daquele filme V de Vingança, da Natalie Portman. Tem duas cenas muito interessantes ali, quando o alter ego dele, que é aquele garotinho lá que apanha na faculdade, ele cai no banheiro, né, que ele vomitou o banheiro todinho, Sim. ele começa a cavar atrás do vaso sanitário, ele encontra lá um caderno com um montão de coisas, lá que ele vai até o Porchat depois e mostra a vida para o Porchat, onde o Porchat os assedia. Aquilo aconteceu com a Natalie Portman, quando ela ficou presa, né, ela naquela... Parecia ser um castelo. Sim, sim. Do Acho que foi V, 2011, né? 2011. Isso. 2012. Por aí. E ela cavou o buraco, ela achou um papel higiênico escrito, né? Aí, no final, ele toca a Ode e Alegria também, da Danilo Gentili. Enquanto ele explode todo o colégio, está tocando Ode e Alegria do Beethoven. Né? Então vamos fazer Então, assim, poxa nós vida, vamos ele para um buscou- intervalo comercial, num minutinho só, que a gente tem que ir para o break. Você que tem casa depois do intervalo pode participar, 25786000. O que você acha? Você é a favor, é contra? Acha normal? Acha que tem que liberar, deixar o filme passando ou não? Quero a sua opinião, na verdade queremos, tá bom? Depois do intervalo. Um minutinho só, não sai daí.